Meu nome é Ita, mas meus amigos e família me chamam de Eto. Sei que esse apelido pode parecer estranho, mas meus amigos da vila acham engraçado. Eu moro em uma cidade pequena no sul da Inglaterra, famosa pela produção de queijo cheddar. No início dos anos 2000, eu tinha um bom amigo chamado Lia. Nos conhecíamos desde os 6 ou 7 anos e compartilhávamos o gosto por Dragon Ball Z, luta livre, videogames e éramos um pouco outsiders. Não é que fossemos estranhos ou algo assim, mas simplesmente não nos encaixávamos muito bem com os outros bons meninos da cidade. Lia e eu tínhamos mais em comum do que isso. Na verdade, ambos viemos de famílias não tradicionais. Eu fui criado pelos meus avós e meu pai, enquanto ele foi criado pela tia e o tio. Nenhum de nós tinha uma família convencional. E em uma cidade pequena e tradicionalista como a nossa, isso te marca um pouco. As pessoas te julgam por quem você anda, para o bem ou para o mal. Nós éramos zoados por usarmos camisetas de Dragon Ball Z na escola. Então, imaginem como era crescer lá. Eu morava em um cul-de-sac, mais ou menos no centro da cidade. Embora estivéssemos no topo de uma colina pequena, era difícil de descrever para quem nunca tivesse estado lá. Mas da minha casa tínhamos uma vista panorâmica maravilhosa de toda a cidade. Liam vinha para minha casa nos finais de semana e nas férias de verão, e fazíamos coisas típicas de crianças. Jogávamos, brigávamos no trampolim, subíamos a colina atrás da minha casa, patinávamos, jogávamos videogame e assistíamos Dragon Ball Z. Isso não podia faltar na nossa lista de atividades divertidas. Resumindo, nada fora do normal até uma noite de verão que mudou nossas vidas para sempre. Era final de junho, então os dias eram longos e quentes. Estávamos lá fora, conversando, provavelmente sobre qual garota gostávamos ou se nosso lutador favorito iria ganhar o campeonato, quando vimos algo que só posso descrever como a crucificação de alguém da nossa idade. Não há outra maneira de colocar isso. Da minha casa, podíamos ver uma colina a cerca de 100 metros de distância, uma área que parecia uma cidadezinha por si só, com uma escola particular, uma lojinha, uma igreja, tudo o que uma cidade pequena dessa área teria. Ninguém da cidade, nem mesmo eu, tinha muito contato com as pessoas de lá. Sempre nos diziam para não nos meter em assuntos deles, mas o que presenciamos naquele dia mudou tudo para nós drasticamente. Como eu estava dizendo, Linha e eu estávamos lá fora quando ouvimos gritos que pareciam ser de alguém da nossa idade, cerca de 14 ou 15 anos. O grito vinha da colina do outro lado, então olhamos rapidamente e foi quando vimos um garoto loiro amarrado a uma cruz improvisada, enquanto 2 adultos o chicoteavam com chicotes enormes. Liam e eu ficamos completamente congelados, petrificados com o que estávamos vendo. Nos olhamos com os olhos quase saltando das órbitas de tanto choque, e ele disse: "Você tá vendo isso?" Enquanto eu ainda estava mudo de choque, não conseguia pronunciar uma palavra, então apenas acenei com a cabeça. Não sabíamos o que pensar ou fazer. Assistimos à cena horrível por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Os gritos do garoto ficavam mais altos a cada golpe. Os chicotes eram tão fortes que podíamos ouvir o impacto na pele do pobre garoto. Era tão brutal e horrível que me deu vontade de vomitar. Linha e eu não aguentamos mais e corremos para dentro de casa. Contamos tudo para o meu avô, esperando que ele pudesse fazer algo, mas ele nos disse para nos meter em nossa vida e não se preocupar com aquilo. Como poderíamos ignorar algo assim? Era grotesco. Meu avô nos garantiu que o garoto só estava amarrado e seria retirado depois da punição. Linha e eu ficamos horrorizados. Ninguém ia fazer nada por aquele garoto. E ainda tínhamos tantas perguntas. Meu avô nos explicou que havia pessoas muito estranhas que moravam ali, que seguiam um ramo da Igreja Católica que parecia mais um culto ou seita do que uma religião normal. Naquela tarde, Linha e eu preferimos ficar dentro de casa jogando videogame, só para evitar olhar para a colina. Anos depois, soube que esse grupo religioso era tão radical que a Igreja Católica os havia banido e excomungado. Minha avó também nos contou que conhecia algumas pessoas dessa religião e que elas eram tão raras que as autoridades nem se metiam com elas. A punição da crucificação havia se tornado normal e as pessoas simplesmente aceitavam. Por quê? Bem, as autoridades dessas pequenas cidades não se importavam muito. E parecia que esses extremistas, com base no direito de liberdade religiosa,
Haviam obtido toda a impunidade legal necessária para cometer atos tão desumanos sem precisar dar explicações às autoridades. Isso me fez pensar sobre o quanto as crianças e adolescentes daquela comunidade eram vulneráveis. Naquela noite, minha avó fez muffins e nos deu permissão para jogar videogame até tarde. Ela nos aconselhou a tentar esquecer o que havíamos visto, mas, claro, na nossa idade, isso era impossível de apagar das nossas mentes. Mais tarde, enquanto jogávamos Pokémon Stadium no meu Nintendo 64, Liam, sempre o mais ousado, sugeriu que fossemos até aquela colina uma noite para ver o que aquelas pessoas estranhas faziam. No início, eu não queria, porque honestamente estava apavorado, mas Liam acabou me convencendo. Afinal, a gente sempre ficava entediado, então eu aceitei, embora esperasse que fosse só mais uma ideia passageira que a gente nunca fosse realmente colocar em prática. Alguns dias depois, Liam e eu estávamos andando e conversando, sem nos preocupar muito com a possibilidade de algo ruim acontecer, quando de repente o assunto do garoto crucificado surgiu de novo. Foi então que Liam sugeriu que fossemos até a colina para ver por nós mesmos. Eram umas 8 da noite e eu não estava convencido de que fosse uma boa ideia, mas no fim acabei concordando. Afinal, estávamos jovens e a ideia parecia interessante ou pelo menos, uma maneira de escapar do tédio da cidade. Liam pediu para ficar na minha casa naquele dia e seus tios disseram que sim, então o plano estava feito. Meus avós iam dormir cedo, umas 9 ou 10 da noite, então esperávamos que eles adormecessem antes de sairmos. Seriam 10h30 quando saímos furtivamente de casa, tentando não fazer barulho. Estávamos com algumas mochilas com água, lanches, claro, lanternas, porque não sabíamos quanto tempo ficaríamos fora. A caminhada até lá levou uns 20 minutos. Não vimos ninguém, nem um carro, apenas o latido de alguns cachorros à distância e o canto das corujas, que nos fizeram arrepiar. Quando chegamos, encontramos uma pequena escola, um prédio que parecia uma loja e outro que parecia uma igreja. E ali, no que parecia ser o quintal da igreja, estava a cruz, solitária e macabra, à luz da lua. Devia ser o local que víamos do meu quintal, onde amarraram aquele pobre garoto e o torturaram. Liam sugeriu que fossemos ver de perto. Ambos tínhamos lanternas e começamos a iluminar a área para dar uma boa olhada, e para nosso horror absoluto, vimos o que parecia ser de 20 a 30 tumbas espalhadas pelo terreno. Eu não vou mentir, naquela idade, ver aquilo no escuro da noite nos fez pular de susto. No entanto, queríamos agir como se fossemos corajosos e seguimos em frente. Havia uma árvore enorme ali e Liam, com seu pequeno canivete que nunca largava, disse: "E se fizermos nossa marca?" Olhei para ele, hesitei por um momento, mas depois concordei e começamos a trabalhar. Apesar de ter demorado mais do que pensávamos, no final 2 LS perfeitas e um imperfeito estavam gravados no tronco gigante. Mas enquanto admirávamos nossa obra de arte, de repente vimos uma pequena porta na igreja, com uma vela acesa ao lado. Estava entreaberta, então Liam empurrou e a porta se abriu. Ele me chamou para entrar e investigar. Com as lanternas acesas, entramos silenciosamente. Na verdade, eu esperava encontrar alguém lá dentro. Afinal, quem deixa uma igreja aberta no meio da noite? Mas não havia ninguém. O lugar estava vazio, o que tornava tudo ainda mais estranho. Andamos entre os bancos, embora fosse estranho. Não havia nada que parecesse uma igreja normal. Nenhuma imagem, nenhum santo, nada. Apenas uma enorme cruz pendurada no teto, que parecia que ia cair a qualquer momento. O lugar parecia mais um convite ao terror do que à fé. O cheiro lá era estranho, como madeira podre misturada com algo metálico e fedido, como sangue seco. Era difícil explicar, apenas estranho. Havia uma janela de vitral, que era o mais parecido com uma igreja normal, mas as figuras não eram santos ou qualquer coisa reconhecível. Pareciam mais com seguidores de um culto. Ficamos lá por uns 15 minutos, mas começamos a nos sentir mais e mais desconfortáveis. A princípio, achávamos que seria só uma visita rápida, mas depois de ver as imagens e sentir o cheiro ruim, começamos a ouvir o som de alguém respirando do fundo da igreja. Não conseguimos mais resistir. Saímos correndo dali, sem olhar para trás. Chegamos em casa e não conseguimos dormir direito.
Eu ainda fico com a sensação de que fomos muito próximos de algo mais sinistro. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas até hoje não conseguimos entender o que realmente vimos ou experimentamos. Certamente não foi um pesadelo, era real. Algo mais, algo que ainda não compreendemos completamente. Eu nunca mais vi Liam depois daquela noite e nunca conversei mais com ele sobre isso. Ele se afastou de mim e de todos os amigos, se mudou de cidade e nunca mais soubemos notícias dele. Desde aquele dia, sempre fico com uma sensação estranha quando passo perto da colina, mesmo sendo adulto agora. Algo me diz que a noite não foi só uma simples visita, e que há algo mais, algo muito mais obscuro e perigoso esperando por alguém. Alguma força invisível que eu não sei explicar. Se você se perguntar o que aconteceu naquela noite, o máximo que posso dizer é que talvez seja melhor que você nunca descubra. Meu nome é Jeff, tenho 23 anos e moro em uma cidadezinha tranquila no Alabama. Essa história aconteceu quando eu tinha 10 anos e morava com meus pais em um pequeno condomínio. Quase todos os dias, eu brincava fora de casa com meus amigos da vizinhança. Andávamos de bicicleta, jogávamos futebol, coisas assim. Eu também assistia muitos filmes e vídeos de terror, então sempre ficava paranoico quando estava sozinho em um cômodo ou no meio da escuridão. O condomínio tinha o formato de um triângulo, com algumas fileiras de casas voltadas para um longo estacionamento. Normalmente, havia de 10 a 15 carros estacionados lá, mas às vezes só havia 2 ou 3. O caminhão de lixo passava todas as manhãs de quinta-feira por volta das 8 horas. Uma noite de quarta-feira, por volta das 9 horas, minha irmã de 17 anos e eu estávamos sozinhos em casa, já que minha mãe tinha saído para jantar com o namorado e disse que voltaria tarde. Eu não me dava muito bem com minha irmã. Nós vivíamos brigando e discutindo sobre tudo, e naquela noite não foi diferente. O laptop dela havia quebrado, e ela insistiu em pegar o meu emprestado. Eu estava jogando um jogo online e não queria que ela pegasse, mas como minha mãe não estava lá para fazer o papel de árbitro, ela acabou pegando o meu computador. Fiquei muito irritado e saí do meu quarto, mas no final decidi sentar no sofá para assistir TV. Cerca de meia hora depois, vi, de relance, uma figura parada fora da janela. As janelas do nosso condomínio eram altas e retangulares e davam para o estacionamento coletivo. Eram bem grandes, então dava para ver claramente o que acontecia do lado de fora. Mas quem estivesse do lado de fora também podia ver dentro de casa, já que as cortinas que minha mãe comprou eram de um material transparente que, durante o dia, deixava a luz do sol entrar, mas à noite transformava a janela em uma vitrine que deixava a sala inteira exposta. Assim que percebi a figura lá fora, virei a cabeça em direção à janela, assustado, sem saber o que fazer. Passaram-se cerca de 2 minutos, durante os quais eu não conseguia tirar os olhos da janela, esperando que algo acontecesse. Mas a pessoa, que eu não conseguia identificar por causa da escuridão lá fora, continuava parada, olhando para nossa janela, até que finalmente virou de costas. Então, voltei a assistir TV. No entanto, depois de um tempo, vi novamente essa figura de relance, mas dessa vez consegui perceber que era um homem mais velho, talvez com uns 50 anos. Ele estava me encarando enquanto caminhava devagar em frente à minha janela. O homem basicamente não fazia nada, apenas olhava para dentro de casa. Mas quando vi ele se aproximar da janela, entrei em pânico. Então, pulei do sofá e corri até o quarto da minha irmã para contar o que eu tinha visto. Como era de se esperar, ela me ignorou e disse para eu parar de fuçar nas janelas. Indignado e com medo, voltei lentamente para a sala, com os olhos fixos na janela para ver se a pessoa ainda estava lá. Felizmente, ele não estava mais, então me sentei de volta no sofá e continuei assistindo ao filme. Cerca de 15 minutos depois de ter visto o homem pela última vez, o telefone da casa tocou. Era minha mãe, pedindo para eu tirar o lixo, para que ela não tivesse que fazer isso pela manhã. Não sei porquê, mas decidi não contar nada sobre o homem na janela. Provavelmente porque minha irmã tinha me dito para parar de ser um menininho chorão que se assusta com tudo, então pensei que não fosse grande coisa. Decidi então sair para jogar o lixo fora sozinho, sem contar nada à minha irmã.
Peguei todo o lixo e reciclagem dos vizinhos e levei até o final do estacionamento, onde ficava o lixo. Estava quase inverno, então já estava bem escuro. Aliás, algumas lâmpadas da rua estavam quebradas naquela parte do estacionamento e ninguém tinha vindo consertá-las, então mal dava para ver mais de 3 metros à frente. Com 10 anos, eu ainda morria de medo de sair sozinho, e ainda mais com a escuridão, mas tive que fazer isso para provar para minha irmã que eu não era um menininho medroso. Caminhei pela calçada super assustado, como toda vez que tirava o lixo à noite. Como as lâmpadas estavam quebradas, percebi que naquela noite havia muitos carros estacionados. Eu odiava isso, pois sempre tinha medo de que alguém pulasse de trás de um carro e fizesse algo comigo. Coisa de criança, né? Mas não, porque naquele momento, quando voltava de jogar o lixo fora, meu pior pesadelo se tornou realidade. No meio da escuridão, eu vi uma cabeça espiando entre 2 carros, a menos de 5 metros de mim. Eu só conseguia ver a testa enrugada e os olhos dele, mas eu tinha certeza de que era o mesmo homem de antes. Fiquei totalmente paralisado, encarando ele com o coração disparado e sem saber o que fazer. Então, o homem falou, e o que eu descreveria como um sussurro, mas alto e com um sorriso nojento nos lábios. Ei, vem cá, garotinho. Tenho algo que você vai gostar. Só vem e eu te mostro. Não tenha medo. Eu só quero conversar com você. Nesse momento, comecei a tremer, ainda paralisado, enquanto o homem continuava sussurrando que queria me dar algo e que eu me aproximasse. Então ele disse, espera um pouco, não vá embora, eu vou te mostrar. Então, a cabeça dele desapareceu lentamente atrás do carro, como se estivesse procurando por algo, mas aproveitei aquele momento para fugir. Corri pela calçada, mas quando passei pelo carro, foi quando vivi o momento mais aterrorizante da minha vida. Ao passar rápido, olhei para trás e vi o homem e outros 2 homens mais velhos agachados atrás do carro, sorrindo de maneira nojenta para mim. Então, percebi que os outros 2 estavam completamente nus, enquanto ele estava vestido com um traje ridículo, mas ao mesmo tempo aterrorizante, de bailarino. Nesse momento, comecei a gritar e correr mais rápido, mas podia ouvir eles correndo atrás de mim, o que me deixou ainda mais aterrorizado. Embora eu não tenha certeza se eles realmente estavam me seguindo ou se foi minha imaginação infantil pregando peças em mim devido ao medo, o fato é que cheguei em casa hiperventilando e tremendo. Fechei a porta com força e comecei a gritar com minha irmã, chorando e com a voz embargada, para chamar a polícia. Ela saiu correndo do quarto, perguntando loucamente o que tinha acontecido comigo, mas tudo o que eu consegui fazer foi repetir várias vezes que precisávamos chamar a polícia. Vendo meu estado de pânico, minha irmã pegou o telefone imediatamente e ligou para o 911. Eu disse à operadora que homens velhos nos estavam me perseguindo, e ela me orientou a trancar todas as portas e ficar onde estava até a polícia chegar. Eles chegaram bem rápido, mas obviamente os caras já tinham ido embora. Os policiais ligaram para minha mãe, que veio correndo para casa. Eles me fizeram algumas perguntas antes de começarem a procurar os caras pela vizinhança, mas nunca os encontraram. Mais de 10 anos se passaram desde esse incidente e eu nunca mais os vi. Tenho certeza de que não era de dentro do meu condomínio, mas ainda me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ido até onde esse homem estava me chamando. Eu cresci em uma cidadezinha no norte da Inglaterra. Era o tipo de lugar onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, já que não havia muita opção de entretenimento. Acho que, por isso, fofoca se tornou o passatempo favorito da maioria. Seja no supermercado, nos pubs, nos parquinhos ou nas arquibancadas do rugby, as pessoas sempre encontravam uma desculpa para contar os segredos mais profundos e sombrios umas das outras. Pouco antes de eu ir para a universidade, em 2005, o segredo mais escandaloso e mal guardado era que um adolescente, que vamos chamar de Andy para proteger sua privacidade, estava lidando com depressão clínica e tinha começado a se machucar. Eu o vi várias vezes andando pela cidade. Ele tinha cabelo longo, que caía sobre seu rosto, e sempre usava camisas de manga longa, mesmo no verão. As velhinhas da cidade balançavam a cabeça desaprovando quando o viam, murmurando coisas como "lá vai ele, provavelmente vai comprar drogas ou lâminas de barbear".
mas eu só o via entrando e saindo da loja de guitarras, e naquele dia, estava pensando na partida de rugby em que o país de Gales estava jogando na Nova Zelândia. Então, um dos nossos vizinhos montou uma espécie de cinema no jardim dele, com projetor e tudo. A ideia era que todo mundo que não fosse aos 2 pubs da vila pudesse se reunir na casa dele, beber umas cervejas e assistir aos jogos de rugby. Naquele tempo, eu realmente não ligava para rugby, e ainda não ligo, mas é muito importante no meu país. O que aconteceu foi que, durante o intervalo, o pai daquele garoto apareceu na casa do nosso vizinho por algum motivo. De repente, virou-se para a esposa e disse que achava que Andy estava tentando se suicidar. Aconteceu que a porta do quarto dele estava trancada e ele não respondeu quando bateram. O pai de Andy tentou forçar a porta, mas não era muito forte, então decidiu voltar para a festa pedindo ajuda. Quase todo mundo na festa reagiu imediatamente e correu para a casa dos pais de Andy. Alguns rapazes ajudaram a derrubar a porta, apenas para descobrir que não havia ninguém lá dentro. Na sua confusão, causada pela bebida, o pai de Andy não havia pensado em verificar a janela do quarto, que o filho usava para sair à noite e encontrar os amigos. Mas naquele momento ninguém sabia o que havia acontecido, e a tensão estava no ar. Quase todos estavam em pânico. Quando eu digo todos, quero dizer as 60 pessoas que saíram da festa para tentar salvar a vida de Andy, incluindo os anfitriões, que correram para fora, deixando o filho de 10 anos cuidar da irmãzinha de 6 meses. Eles achavam que só iam demorar alguns minutos, então a menina não estava em perigo, ou pelo menos achavam isso. Quando os pais do menino finalmente voltaram para casa, cerca de 30 minutos depois, se depararam com uma cena assustadora. A mãe gritou tão alto e por tanto tempo que desmaiou, caindo e batendo a cabeça na comoda, sem contar o que ela encontrou em casa. Acontece que, enquanto estavam fora, o filho deles, que claramente não estava bem mentalmente, derramou um pouco de suco na irmãzinha. Mas, em vez de pegar uma toalha de papel ou algo razoável para limpar, ele achou que a melhor ideia seria colocar a menina no micro-ondas e ligar por 5 minutos. Como eu te disse antes, o pessoal da minha cidade é bem fofoqueiro. E eu não vi essa cena em primeira mão, mas ouvi de várias pessoas que dizem ter testemunhado e me deram descrições assustadoramente gráficas do que aconteceu. Mas nada é mais assustador do que imaginar a dor e o choque de uma mãe ao encontrar uma situação dessas. Muito se discutiu sobre as intenções da criança, mesmo ele tendo apenas 10 anos. Alguns argumentaram que ele sabia exatamente o que estava fazendo e que sua tentativa de secar a irmã era a maneira da família tentar recuperar alguma dignidade, passando aquilo como um acidente trágico, quando, na realidade, havia algo muito mais obscuro em jogo. Outros argumentam que realmente houve algo de extremo, mas os de nós que conheciam esse menino têm bons motivos para acreditar que, certamente, talvez não tenha sido um acidente, mas quem sabe. O que mais me marcou nisso tudo, além do próprio fato, que é arrepiante, foi como os rumores sobre Andy fizeram as pessoas correrem pela cidade atrás dele, tentando derrubar portas e tudo mais, quando a maior ameaça à segurança de todos acabou sendo esse garoto, que parecia tão inofensivo, uma criança que os pais nunca deveriam ter deixado sozinha com um bebê. O garoto foi levado para uma instituição psiquiátrica juvenil logo depois do ocorrido, e no ano seguinte a família dele se mudou para outra parte da Inglaterra. Acho que para escapar das memórias horríveis. Eu sinto pena deles, realmente sinto, mas só de pensar na menina sendo colocada no micro-ondas me arrepia até hoje. Quando eu estava no ensino médio, no início dos anos 2000, me juntei a um novo grupo de amigos. Naquela época, o estilo gótico e emo estava em alta, e meu grupo era uma mistura de ambos. Eu e um amigo chamado Leury nos damos muito bem desde o início. Minha vida familiar não era das melhores, e Leury sentia o mesmo. Ambos tínhamos irmãos que nossos pais mimavam muito, por isso, sempre nos sentíamos ignorados. Ele era um pouco estranho às vezes, dizendo que era satanista, mas ninguém o levava a sério. Outro amigo, Demon, também dizia ser interessado em coisas satânicas. Na verdade, eu acho que esse não era nem mesmo o nome dele. Ele se chamava assim por causa do amor pelo ocultismo. Então, não foi surpresa que ele tenha se dado bem imediatamente com Leury. Naquele momento, o
Os três éramos inseparáveis. Ficávamos todo dia à tarde, fumando maconha e brincando com as pessoas que passavam de carro. Uma vez até invadimos a escola à noite e quebramos vários armários. Nada mais do que uma típica rebeldia e bobagem adolescente, mas achávamos isso hilário. Porém, comecei a ver meus amigos de uma maneira diferente depois de uma festa em que fomos. Era por volta do Halloween, no meu último ano, em outubro de 2007. Leury convidou Demon e alguns outros amigos para uma festa na casa dele, um fim de semana quando os pais dele estavam fora. Morávamos em uma cidade pequena, onde não acontecia muita coisa, mas a casa de Leury ficava em uma área mais suburbana, uma nova e grande área residencial, enquanto a maioria de nós morava em casas mais simples. A casa de Leury era grande, com 2 andares, e aparentemente sua família era bem de vida. Era raro para um garoto dessa classe social ser emo. A festa foi típica, música alta, um pouco de álcool, maconha, algumas pílulas. Leury prometeu a todos uma surpresa incrível depois, então havia uma certa expectativa, mas ninguém estava preparado para o que aconteceria depois, algo que eu nunca vou esquecer. Era por volta das 23 horas, quando Leury e Demon disseram a todos para descerem até o porão. O pai de Leury havia transformado o lugar em uma sala de jogos, algo saído de uma série dos anos 70. Todos nos reunimos na área de estar, e meus 2 melhores amigos mostraram a surpresa que tinham dentro de um armário. Era uma mulher amarrada e com a boca amordaçada, usando uma camisa que todos reconhecemos imediatamente. Era Emma, uma mulher sem teto da cidade, que coletava latas e usava drogas. Ela parecia muito confusa e assustada. Leury, o que é isso? Eu perguntei, enquanto os outros olhavam uns para os outros, confusos. Jack nos ajudou a trazê-la, respondeu Leury. Vamos nos divertir esta noite, ele disse, com um sorriso travesso no rosto, enquanto Demon distribuía dardos para a turma. Senhoras e senhores, nossa primeira atração da noite, disse Leury em voz alta, o tabuleiro de dardos humano. Sério? O que há de errado com vocês? Perguntou uma garota na sala, obviamente indignada com o que aqueles 2 estavam tentando fazer, mas ela não era a única. Estávamos todos em choque. Isso era demais, até para Leury. Nesse momento, ignorando todo mundo, Demon jogou o primeiro dardo e acertou o braço de Emma, que soltou um grito abafado pela camisa na boca. Eu estava completamente horrorizado e muito surpreso, porque eu não fazia ideia de que eles tinham feito isso e que eu estava subindo e descendo com eles. Como vocês a trouxeram aqui? Perguntei a Leury. Ele disse que ele e Demon a convidaram para fumar e beber com eles. Jack era outro cara que morava na rua e tinha mente de criança, e Emma era viciada. Então não foi surpresa que aceitaram a proposta. Aparentemente, Jack ajudou a amarrar Emma e colocá-la no armário. Ela tinha ficado lá o dia inteiro e ninguém sabia de nada. Leury me ofereceu um dardo e disse, ei, não seja chato, divirta-se. Mas claro que eu não aceitei. Leury deu de ombros, pegou o dardo que me ofereceu e jogou em Emma, acertando logo abaixo do peito dela, enquanto ela gritava de dor novamente. Foi horrível e totalmente desumano. O pior de tudo é que alguns até incentivaram participar desse jogo grotesco. No final, Emma tinha 12 dardos cravados no corpo. Eu me recusei a participar o tempo todo. Tudo o que eu queria era sair dali o mais rápido possível, mas o irmão mais velho de Leury estava bloqueando a única saída. Ele estava gravando tudo com sua câmera e ameaçou mostrar o vídeo para nossos pais ou para a polícia caso tentássemos fugir. Basicamente, ele estava nos chantageando. Prontos para o próximo jogo? Perguntou Demon, muito animado. Então, ele e Leury tiraram Emma do tabuleiro e a colocaram no meio de um círculo desenhado no chão, que Leury tinha feito. Depois, injetaram nela algo que Michael disse ser heroína, mas ninguém sabia ao certo. Esta noite, vamos sacrificar esta pobre garota como a maior oferta para honrar nosso Senhor, o verdadeiro Rei dos Reis, Satanás, gritou Leury para a plateia. Nesse ponto, alguns estavam completamente horrorizados, enquanto outros, de alguma forma, estavam seduzidos por esse jogo macabro e começaram a aplaudir e a vibrar. O fato de esses psicopatas, que eu costumava considerar meus amigos, estarem torturando aquela alma perdida era algo que eu não conseguia acreditar.
Lowry disse a Demon para passar os utensílios que ele tinha, e quando Demon abriu uma bolsa preta, vimos uma porção de facas. Facas de cozinha, facas de manteiga, qualquer coisa. Foi insano, totalmente distorcido. Lowry já tinha feito coisas estranhas antes, mas isso era demais. Um sacrifício de sangue para agradar o rei. Ele disse: que porra é essa na cabeça deles? Eu pensei. Naquele momento, Demon pegou uma faca de cozinha e fez um pequeno corte em Emma, que gemeu de dor, mesmo estando meio desacordada devido àquilo que injetaram nela. Algumas garotas na sala começaram a chorar, e eu estava prestes a vomitar. Eu estava um pouco chapado, mas ainda sabia que aquilo era loucura. O que aconteceu a seguir me fez sentir tão mal que quase vomitei. Lowry lambeu o sangue da faca, o sangue de alguém que provavelmente não tomava banho há dias ou até semanas. Então, ele e Demon se beijaram, compartilhando aquele oferecimento. Eu sabia que Lowry estava jogando os dois lados, mas com o comportamento de Demon, eu realmente não esperava isso. Sério, eu me arrependi de ter apresentado aqueles dois. Agora, que começou como algo estranho, tinha ficado totalmente fora de controle. De repente, as coisas ficaram ainda mais caóticas. Outros na festa também queriam sua vez de cortar Emma e lamber o sangue dela. Eram alguns caras mais velhos e uma garota, que eu não conhecia. Os outros de nós, que éramos 2 meninos e 3 meninas, nos recusamos a participar dessa loucura. Era definitivamente uma insanidade o que estávamos testemunhando. Mas de repente, alguém sussurrou no meu ouvido que ela ia chamar a polícia. Era uma garota da minha escola, uma das poucas que tinha celular, e ela o estava escondendo na bolsa. Ela disse: por favor, me cubra enquanto eu ligo. Enquanto eu repetia isso mentalmente como um mantra, a garota ligava para o 911 e explicava o que estava acontecendo e onde estávamos. Foi nesse momento que vi uma faca gigante se erguendo sobre Emma, e eu gritei: parem, isso é demais. A mão de Lowry parou no ar, e todos olharam para mim, surpresos, mas pareciam em transe. Então, Lowry disse com sua voz sinistra que o sangue era para ser um presente para o rei, e eu só queria arruinar isso. Você tem certeza que quer irritar o rei? Ele disse para mim, lentamente e com um olhar muito assustador no rosto. Então, ele se levantou e começou a andar lentamente em minha direção, com a faca na mão. Todos ficaram em silêncio, apenas observando. Demon, que estava atrás dele, olhou para ele de maneira um pouco cautelosa e depois olhou para mim. Então, ele se aproximou de Lowry e disse que ele não precisava me machucar, que deveria apenas me ignorar e continuar o ritual de sacrifício. Mas Lowry estava com os olhos fixos em mim. Ele parecia possuído por algo, enquanto continuava caminhando em minha direção. Quando ele estava a menos de 2 metros de mim, a garota com o celular gritou: a polícia está a caminho, e o caos se instaurou. Meu antigo amigo satanista deixou a faca cair, e com o rosto mais patético e assustado que já vi, correu para fora da porta, enquanto o irmão dele foi o primeiro a sair, deixando a porta do porão aberta. Demon também correu, me deixando sozinho no porão com Emma e a garota que havia chamado a polícia. Demorou alguns minutos para que a polícia chegasse, mas quando chegaram, os outros já estavam longe. Emma estava visivelmente marcada pela tortura. Nós tentamos falar com ela, mas ela estava tão ferida que não conseguia entender nada. Mal conseguia responder. Mesmo com o esforço dos policiais para acalmá-la, ela estava completamente fora de si. Mais tarde, descobrimos que ela estava em um estado de choque completo. Naquele momento, eu sabia que nada seria o mesmo para nós três. Nenhum de nós sabia o que fazer ou como seguir em frente depois daquele terrível evento. Esta história começa muitos anos atrás, quando eu era criança e morava em um apartamento com meu pai e meu irmão mais velho, em uma cidade do Missouri. Eu odiava ir para a cama cedo. Frequentemente, me esgueirava para a sala de estar para me distrair. Numa dessas noites, saí da cama e verifiquei se meu irmão ainda estava dormindo. Nós compartilhávamos uma beliche, então não foi difícil. Depois, caminhei silenciosamente até a sala de estar, deixando a porta do quarto entreaberta, caso precisasse voltar correndo para a cama. Enquanto brincava na sala,
pulando no sofá e coisas assim, percebi uma sombra negra vinda da varanda. Parei imediatamente e olhei com cuidado. Foi quando vi uma silhueta, uma figura preta, parada perto da porta, bem ao lado da maçaneta. Fiquei tão assustado que corri de volta para o quarto e bati a porta com força. Isso acordou o Mike, que ficou preocupado e me perguntou o que havia acontecido. Eu contei o que vi e ele disse que ia dar uma olhada. Ele abriu a porta, saiu e voltou um minuto depois, dizendo que não tinha visto nada, então devia estar tudo bem. Eu aceitei o que meu irmão disse e voltei para a cama. Mas depois acordei e percebi que Mike havia deixado a porta aberta novamente. Então me levantei para fechá-la. Quando estava prestes a tocá-la, ela bateu sozinha. Isso chamou a atenção de Mike, que acordou, perguntando o que estava acontecendo. Eu contei o que aconteceu e ele parecia confuso. Eu estava tão assustado que pedi para dormir com ele. E ele finalmente me deixou dormir com ele. Um tempo depois, meu pai entrou no nosso quarto e perguntou de onde vinha o barulho. Então, contei a ele o que tinha visto também, mas ele parecia não acreditar. Achou que tudo era bobagem e imaginou que talvez um de nós tivesse batido a porta. Mike tentou dizer que era uma corrente de ar, mas papai mandou ele voltar para a cama. Ele não estava convencido, pois tinha deixado todas as janelas e a porta da varanda bem fechadas. Então começou a nos questionar sobre quem teria batido a porta. Mas enquanto eu tentava explicar novamente, ouvimos um barulho alto vindo da sala. Parecia que outra porta tinha batido. Papai correu para a sala e acendeu a luz, enquanto Mike e eu o seguimos. Ele começou a olhar ao redor. Na sala, só havia duas portas, a porta da frente e a da varanda. Primeiro, ele verificou a porta da frente e viu que estava trancada. Depois, foi até a porta da varanda e a encontrou ligeiramente aberta. Ele ficou olhando por alguns segundos, tentando entender por que estava aberta, mas no final, ele a fechou e trancou novamente. Então, nos mandou voltar para a cama, e isso foi tudo naquela noite. Moramos naquele apartamento por mais alguns anos, e de vez em quando, eu continuava vendo aquela figura preta e ouvindo uma porta bater. Às vezes, as almofadas do sofá se moviam, mas papai sempre encontrava uma explicação lógica para tudo. Mike e eu aprendemos a ignorar. Depois, nos mudamos para outra casa, quando papai se casou novamente, e era uma casa de 2 andares. Achamos que era hora de começar do zero, e parecia que realmente estávamos. Tínhamos um cachorro e 2 gatos, e tudo estava normal por um tempo. Mas um dia, minha madrasta me perguntou se eu havia dobrado a manta do cachorro. Eu disse que não, que nem tinha tocado nela. Ela aceitou minha resposta, mas depois perguntou ao Mike, e ele também disse que não. Então, perguntei o que ela queria dizer com isso, já que fiquei curioso com a pergunta dela. Minha madrasta explicou que tinha encontrado a manta perfeitamente dobrada em cima da máquina de lavar. Isso foi muito estranho, porque o cachorro dormia na cama dela, no chão, e odiava que a manta fosse retirada. Só movíamos a manta para lavá-la, e ela tinha acabado de limpá-la. Nesse ponto, eu fiquei tentado a contar a ela sobre a figura que sempre via em nosso antigo apartamento, mas não queria que ela me achasse um tolo ou mentiroso. Mas, o que você sabe, minha madrasta não perdeu tempo e achou que era coisa de fantasma. Ela me contou que já tinha visto fantasmas antes, quando era mais jovem, e que essas coisas não só existiam, mas às vezes conseguiam se materializar e fazer coisas assim. Papai, por sua vez, ainda estava convencido de que fantasmas não eram reais. Ele disse que um de nós provavelmente havia dobrado a manta e só tinha esquecido. Então, continuamos com nossa rotina, mas aquilo era só o começo. Alguns dias depois, comecei a ver aquela mesma figura preta de novo. Ela estava sempre ao lado de uma porta aberta, bem perto da maçaneta. Eu estava começando a ficar realmente nervoso, pois tinha começado a dormir com a porta aberta para os gatos entrarem quando quisessem. Eu tentava ignorar as coisas e simplesmente dormir, mas toda vez que ouvia a porta ranger, eu ficava apavorado. Sempre esperava sentir os gatos na cama antes de me atrever a olhar. Então, numa noite, enquanto fazia dever de casa, fiquei acordado até tarde e ouvi minha porta ranger. Me virei sem pensar muito. Só queria ver o meu gato para relaxar um pouco, mas lá estava, a figura preta. Meu coração parou.
Fiquei completamente paralisado, depois do que parecia uma eternidade. Mas tenho certeza de que foi cerca de 10 segundos, a porta bateu. Comecei a gritar como louco, e papai e madrasta correram para ver o que estava acontecendo. Eu contei tudo o que tinha visto, mas papai achou que eu estava cansado e alucinando. No entanto, minha madrasta me ouviu e me disse para esperar um momento. Quando ela voltou, estava com o rosário e o pendurou na maçaneta da minha porta, dizendo que isso afastaria o que eu tinha visto. Ela me recomendou que, se visse aquilo de novo, fosse direto até ela. Depois do que aconteceu com a figura preta, comecei a notar coisas estranhas, mas agora na casa da minha mãe, e isso se tornou uma rotina. Todos os dias, quase como um relógio, eu começava a ouvir barulhos de rangidos vindos do teto, entre 18 horas e 3 horas da manhã. Minha mãe e seu parceiro ignoravam, dizendo que era a casa se assentando ou algo relacionado aos canos, mas Mike e eu sabíamos que era estranho que sempre acontecesse nesses horários. Depois, meu cachorro começou a me acordar com rosnados, olhando para a parede ao lado da minha cama. No começo, não pensei muito nisso, porque era comum ele latir e rosnar para as janelas. Mas quando percebi que ele estava rosnando para a parede, isso começou a me deixar desconfortável. Lentamente, saí da cama e fui abraçá-lo. Ele parou de rosnar, me cheirou e me olhou, como se estivesse verificando se eu estava bem. Quando pareceu satisfeito, voltou a rosnar para a parede. Depois de um tempo, ele parou, me cheirou de novo e se sentou ao meu lado. Finalmente, voltei para a cama e ele colocou a cabeça ao meu lado até eu pegar no sono. Mas então, quando o segundo cachorro da minha mãe, um pastor alemão, cresceu o suficiente para entrar no meu quarto, ele também começou a rosnar para a mesma parede durante a noite. Esse era um cachorro muito barulhento, mas nunca latia sem razão. Então, seguindo o exemplo dele, eu saía da cama sempre que ele parava de rosnar, mas isso só afetava meu sono. Por fim, decidi contar para minha madrasta o que estava acontecendo, especialmente depois que uma moldura de foto acima da minha cama caiu no chão e quebrou. Ela me disse que havia um espírito me seguindo e que eu deveria ter cuidado, pois acreditava que ele estava ficando mais ativo. Ouvir isso realmente me assustou. Tentei seguir minha vida e fingir que as portas fechando sozinhas e os cachorros rosnando não eram nada. Até meus gatos começaram a se comportar de maneira estranha na casa. Às vezes, eu pensava que, se ignorasse tudo isso, eventualmente iria embora. Mas eu estava muito errado. Algum tempo depois, nos mudamos de volta. Minha madrasta me disse para avisá-la no momento em que visse algo estranho de novo. Depois de algumas semanas, tudo parecia calmo, até que comecei a ouvir vozes. Pareciam pessoas conversando, mas em um sussurro, como se estivessem em cômodos distantes. Sempre parava o que estava fazendo para tentar ouvir o que estavam dizendo, mas toda vez que tentava, elas ficavam em silêncio. Houve momentos em que eu estava sozinho em casa e ouvi o que parecia meu pai conversando com alguém. Eu estava completamente confuso, ia chamá-lo, mas então olhei pela janela e vi que o carro dele ainda não havia chegado. Depois disso, comecei a ouvir passos, como se alguém estivesse andando no quarto dos meus pais, lá em cima. O mais estranho era que, de madrugada, quando eu tentava dormir, eu acordava ouvindo alguém se arrastando para dentro do meu quarto, mas nunca via nada. Para terminar essa história, vou só dizer que, algum tempo depois, tudo isso parou. Sempre quis contar essa história, embora nunca tivesse certeza se lembrava de todos os detalhes. É apenas uma das muitas coisas assustadoras que aconteceram nesta pequena cidade em Laera, onde meu pai cresceu. Tivemos algumas experiências bem assustadoras por lá, o que renderia várias histórias, mas dessa vez vou focar no que meu avô me contou. Isso aconteceu com meu bisavô quando ele era jovem e ainda morava na aldeia, antes de se mudar para os Estados Unidos como trabalhador da indústria automobilística, na década de 1960, talvez até um pouco antes. Sua história ficou famosa na cidade e ainda é contada até hoje como uma lenda urbana. Então escutem. Naquela época, a cidade consistia em algumas famílias que tinham pequenas fazendas, e era disso que viviam. Minha família ainda tem olivais, e antigamente éramos pastores. Quando chegava a época de trabalho,
Muitos imigrantes de outras partes da Europa vinham em busca de emprego nas fazendas. Meu bisavô precisava de ajuda, então contratou 5 meninos para trabalhar como diaristas nos campos. Ele ofereceu hospedagem para eles em um velho celeiro, onde passavam a noite e se preparavam para os longos dias de trabalho. A partir desse momento, coisas estranhas começaram a acontecer na aldeia. A cada 2 dias, alguém encontrava uma ovelha morta, e outros fazendeiros começaram a reclamar sobre seus animais também aparecendo sem vida. Surgiu um boato entre os trabalhadores de fora de que um deles sempre desaparecia à noite e voltava bem cedo pela manhã, com a camisa rasgada ou as roupas manchadas de sangue. Minha família não acreditou nessas histórias e culpou um cachorro vagabundo ou talvez um lobo, porque ainda temos problemas com esses animais na nossa região. Quando os cães vadios vêm em bandos, às vezes atacam as cidades ou praias, atacando qualquer coisa que apareça no caminho, seja pessoa ou animal. Então, uma noite, meu avô, meu bisavô e alguns tios do meu pai ficaram acordados esperando que o animal aparecesse, armados e prontos para qualquer coisa. Era uma noite arriscada naquela parte do país, onde a escuridão caía rapidamente. Uma vez escurecendo, você não conseguia ver nada a menos de 1 metro de distância. Mal conseguia ver a própria mão na frente do rosto. Então, meu avô e os outros estavam vigiando a fazenda com tochas. As ovelhas estavam inquietas, se agrupando e correndo em direção ao barulho. Eles estavam prestes a entrar no celeiro, esperando pegar o culpado e dar-lhe o que merecia. Enquanto patrulhavam, perceberam que os arbustos próximos ao celeiro estavam meio agitados. Claro, suspeitaram que um cachorro vagabundo estivesse se escondendo lá, mas não tinham certeza se era um dos da família. Então, alguns tios do meu pai decidiram ir investigar. Meu avô achou melhor estar preparado para atirar caso fosse realmente um cachorro. Mas, ao se aproximarem do arbusto, algo dentro dele perdeu o controle. Ouviu-se um grande estrondo, e parecia que meu tio-avô estava sendo atacado por algo na escuridão. Tudo ficou complicado e as tochas mal iluminavam a cena. Todos começaram a ficar nervosos e a atmosfera ficou tensa. Finalmente, um dos tios disse para meu avô atirar. Então, sem pensar muito, meu avô agiu rápido e disparou aleatoriamente para o arbusto. Nesse momento, tudo ficou em silêncio. Alguns segundos se passaram, que pareceram eternos, e então o arbusto se mexeu novamente. Meu avô mal conseguiu distinguir uma figura correndo para longe, mas não parecia um lobo. Parecia mais uma combinação entre um humano e um lobo, como se um humano estivesse tentando ser um lobo ou talvez um verdadeiro lobisomem. Meu avô me disse que foi muito assustador, mas o verdadeiro terror ainda estava por vir. Quando o susto passou, todos foram verificar como estava o tio do meu pai. E para seu total horror, ele estava sangrando no peito. Quando olharam melhor, perceberam que ele tinha sido atingido por um tiro. De algum modo, a bala de meu avô o atingiu. Ele foi imediatamente levado para a cidade, onde foi atendido no centro médico local e a bala foi retirada. Felizmente, a bala não passou por nenhum órgão vital, embora tenha ficado muito perto do coração. O tio-avô foi muito sortudo de ter sobrevivido ao incidente. No dia seguinte, enquanto investigavam o local, perceberam uma enorme pedra nos arbustos. A conclusão a que chegaram foi de que meu avô provavelmente confundiu a pedra com outra coisa. Ao disparar, a bala acabou atingindo a pedra, ricocheteando e se cravando no lado direito do peito do meu tio-avô. No dia seguinte, descobriram que outra ovelha havia sido atacada dentro do celeiro, o que coincidiu com o sumiço estranho de um trabalhador migrante que nunca apareceu. Muitas coisas começaram a ser discutidas na aldeia. Alguns diziam que poderia ser um lobisomem, enquanto outros descartavam isso como uma doença que causava confusão na área na época. Era chamada de doença de lobisomem, e era uma condição mental onde as pessoas se comportavam de forma estranha durante a noite, atacando animais e até pessoas durante seus surtos. Meu pai está convencido de que o que aconteceu foi real, independente de quem ou o que o atacante realmente era. Quando era pequeno, ele ouvia essa história do avô dele, e lembro que uma vez, em uma visita, meu tio-avô perguntou se podia mostrar a cicatriz que a bala de meu bisavô deixou em seu peito. Meu tio-avô desabotoou a camisa e mostrou uma cicatriz bem visível no peito direito.